Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Alô, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, Robert James Fischer, Bob Fischer, o jogador norte-americano que se tornou uma lenda do xadrez, tá com 13 anos de idade aqui nessa partida, jogando contra Dale Ruth. Dale Ruth era um jogador fortíssimo lá da cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. E então a gente tem aqui o Fischer, por enquanto, encarando aí adversários de nível jogador de clube e tudo mais, né? Mas Dale Ruth era conhecido um forte jogador ali de Oklahoma. Vamos dar uma olhada então, menino Bob Fischer. Quero agradecer aqui o meu amigo Matheus Murari pela indicação aí, pela sugestão da partida. O Dale Ruth abre aqui com o peão do rei E4. O Bob Fischer, já garoto, já respondi aqui com a defesa siciliana C5. Cavalo em F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo em F6 atacando o peão central, cavalo C3 protegendo e aqui A6, a variante Najdorf da defesa siciliana. Temos bispo em E2 aqui por Dale Ruth e agora E5 pelo Bob Fischer, né? Jogadores de siciliana tem que ter coragem para deixar um peão atrasado aqui em D6, jogar com um buraco aqui em D5. Vamos ver o Bob Fischer fazendo isso. A partida seguiu com cavalo em F3 e agora bispo E7, preparando para fazer o roque. Temos roque pelo Dale Ruth, roque aqui pelo Bob Fischer e agora H3. Um lance aqui impedindo entrada de peças em G4, né? Aqui talvez algum outro lance um pouco mais ativo pudesse ser considerado. Bispo G5 tentando enfraquecer o controle desse buraco aqui em G5. Talvez fosse o lance pedido aí nesse tipo de configuração de peões. Mas a partida seguiu aqui com H3. Temos cavalo de bem D7 pelo Fischer e agora torre 1. E o Bob Fischer já segue com B5 aí para poder desenvolver o bispo de casas claras e tentar compensar esse buraco aqui na casa de D5. Temos A4 aqui pelo Dale Ruth, B4 com o tempo sobre o cavalo, cavalo D5, temos cavalo por D5, dama por D5, aqui o Dale Ruth toma essa decisão de capturar de dama, agora a dama está atacando a torre e além de tudo continua existindo o tema do peão atrasado aqui em D6. Dama C7 foi jogado aqui pelo garoto Bob Fischer e a gente já tem esse tema aqui da torre, né? Aqui o Dale Ruth já deve ter tomado um susto e ele segue aqui com dama B3, né? Rafael, o que aconteceria se ele tivesse jogado dama por A8? Bom, aqui poderia seguir com cavalo B6, né? Aqui atacando a dama e a gente observa que nessa situação a dama não tem para onde ir, né? Não teria para onde ir, teria ficado aprisionada. Apesar de que depois de dama, não foi assim que seguiu na partida, né? Mas depois de dama por A6, bispo por A6, bispo por A6, por exemplo, nessa continuação é perfeitamente jogável aí para as brancas, tem chances aí para os dois lados, né? Se a gente fizer uma pequena conta, duas torres aqui com compensação pela dama, duas peças menores aqui, duas peças menores e além de tudo o Fischer teria aqui uma torre por um bispo, no entanto as brancas teriam um peão a mais, então a quantidade de material estaria bem equilibrada e a atividade das peças também está boa para os dois jogadores, ninguém está muito restrito, aí ninguém está sofrendo nenhum tipo de restrição, né, de inatividade das peças. Então a gente tem essa continuação, seria bastante jogável. Mas aqui, assustado, Dale Ruth prefere não jogar sem a dama, faz aqui o lance dama B3 e o Bob Fischer segue com cavalo C5 atacando a dama e gambitando, sacrificando aqui o peão de B4. A partida seguiu com dama por B4 aceitando e agora D5, o Bob Fischer segue oferecendo outro peão, olha que manobra bonita e instrutiva, né, para poder colocar aqui a dama do Dale Ruth na mesma diagonal do bispo. Temos E por D5 e agora E4, o Bob Fischer vai avançando aí, vai abrindo linhas. Muito bonita aqui a sequência. E aqui agora cavalo vem para a casa de D2, tá? Então aqui recuou o cavalo Dale Ruth e agora o Bob Fischer segue aqui atacando, um bonito lance. Cavalo D3, olha que legal, né? Atacando aqui a dama, tanto com o bispo quanto pelo cavalo. O cavalo também está atacando a torre. O Dale Ruth tem tudo sob controle, aqui segue com dama por E4, o Bob Fischer captura aqui agora a torre, cavalo por E1 e aposto que o Dale Ruth nessa posição falou, o menino é bom, mas ele não contava com esse lance aqui, D6 foi jogado agora por Dale Ruth, provavelmente ele faz esse lance e fica pensando assim, o menino é bom, mas ele não calculou até aqui, agora eu dei um garfo e tô atacando a torre. O Bob Fischer segue com bispo por D6 e agora dama por A8, capturando a torre. E aí o menino Bob Fischer deve estar pensando o seguinte, esse jogador é bom,
mas ele calcula pouco. Ele não calculou até aqui. Bispo B7, e agora a dama não tem para onde ir. Olha que interessante aqui essa continuação, né? Agora se a dama fosse, não foi o lance jogado, né? Se a dama fosse aqui para casa de E7, o Bob Fischer teria uma sequência que seria a seguinte: Bispo H2 cheque, forçando o rei para uma casa clara. Depois de, por exemplo, o rei em F1 teria bispo por G2 cheque, olha que bonito. O bispo, além de tudo protegido aqui pelo cavalo, teria que jogar rei por E1 e aí estaria caindo a dama. Bonito cheque descoberto aqui do bispo e ganharia a dama na sequência. Então aqui o Bob Fischer enxergou bastante longe, né? Muito mais do que o Dale Ruth provavelmente pensou. Agora a dama não tem muito então o que fazer, melhor levar a outra torre. A partida seguiu com dama por F8 cheque, rei por F8 e agora rei F1 indo atrás aí desse cavalo, mas o cavalo agora vem para casa de C2, cavalo por C2 atacando a torre. Torre B1, cavalo D4 reagrupando aí as peças. Bispo D3 jogado aqui pelo Dale Ruth tentando ainda alguma coisa, mas depois de simplesmente bispo B4 aqui nessa posição, Dale Ruth no lance 24 abandona aqui a partida. Um dos melhores jogadores de Oklahoma perdeu aqui para o Bob Fischer de 13 anos. Bob Fischer de 13 anos já jogava um absurdo de xadrez, né? Aqui para ele venceu com facilidade o melhor jogador aí de Oklahoma, né? Aqui abandonou, né? Rafael, mas precisava abandonar? Aí tem uma torre ainda pela dama, eu sei, tá pior, mas não dá para continuar jogando. Abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Vamos lá, vamos ver uma possível continuação aqui. O que vai jogar aqui? Vai jogar um F3 qualquer para bloquear aqui o bispo. Não tem muito lance, né, para fazer aqui. Rei G1, vamos tirar o rei aqui da exposição. Tá vindo dama E5, né? Aqui pressão total na posição. Vai jogar um B3 aqui, por exemplo. Tem várias maneiras de continuar. Pode seguir com cavalo E2 cheque, rei F1. Aqui dá até para trocar peça, né? Cavalo por C1, torre aqui por C1, bispo por D2. Está caindo mais peça, né? Não tem checkmate, não tem nada disso. A gente teria aqui dama e dois bispos contra torre e bispo. Acho que não precisa nem continuar aqui a análise, né? Aqui a gente já vê realmente uma posição completamente vencedora aqui para o Bob Fischer. Sensacional, vamos dar uma olhada no relatório aqui do chess.com. Esse menino de 13 anos aqui, o que ele fez? Vamos ver o relatório. 97,7% de precisão aqui para o menino Bob Fischer. 56,2% de precisão Dale Ruth. Aí acabou errando um pouco mais. O algoritmo pegou pesado com ele porque foram poucos lances, né? Aqui dá uma imprecisão e um erro apenas e 56,2% de precisão. É porque foram poucos lances e também a questão dos melhores lances. O Bob Fischer puxou para a altura porque ele fez aqui quase todos foram os melhores lances. Apesar de também ter cometido uma imprecisão e um erro. E a curiosidade aqui é que na posição o Dale Ruth chegou a ficar com uma boa vantagem, não soube aproveitar e foi da vitória à derrota aqui rapidamente. Vamos lá no tabuleiro tentar entender esses momentos, vamos lá. Posição crítica, aqui o Bob Fischer faz o lance E4 e aqui ele poderia ter colocado tudo por água abaixo aqui nessa partida o Bob Fischer. Foi muito interessante o sacrifício em B4, o avanço aqui para D5, mas E4 foi talvez otimista demais. Aqui o garoto Bob Fischer ainda estava em ascensão, né? Talvez o direto, imediato, cavalo D3 aqui atacando a dama e atacando a torre pudesse ser um pouco mais preciso segundo as análises aí dos computadores. Depois de, por exemplo, aqui dama C3, por exemplo, seria uma possibilidade, né? Dama aqui em C3, simplesmente recuando aí com a dama. E depois de dama por C3, B por C3, cavalo por E1. E aqui cavalo por E1, a gente tem uma posição aqui ligeiramente melhor, talvez para as negras, né? Um par de bispos e duas torres contra um par de bispos, torre e cavalo. No entanto, as brancas aqui tem 2, 4, 6, 7 peões contra 5 peões. Seria uma partida ainda muito difícil com chances para os dois lados, né? Então aqui, no entanto, bastante equilibrada. Aqui, no entanto, agora o problema de E4, então, é que dá vantagem para o Dale Ruth. E o Dale Ruth não soube aproveitar a vantagem, né? Vamos ver. Então aqui cavalo D3 seria um lance que iria para equilíbrio, aí chances para os dois lados. E E4 vai um lance que vai para uma posição inferior. Depois de E4, o problema é que o Dale Ruth jogou o passivo cavalo D2 aqui. E aí o Bob Fischer não perdoou mais e ficou numa posição vencedora com cavalo D3. E a gente viu a continuação toda, né? Qual que é o ponto todo? Aqui ao invés de cavalo D2, né, deveria ter jogado um lance um pouco mais ativo aqui, como cavalo G5, pressionando o peão aqui de E4. Né? Aqui se segue com bispo F5, por exemplo.
Dá pra jogar aqui dama em C4, o cavalo não pode sair agora porque fica cravada a posição. E aqui a gente tem uma posição com chances para os dois lados e talvez até um pouco melhor para as brancas, né? Depois de H6 dá pra seguir com B4, aqui vai embora o negócio. Dama E5 atacando a torre. Poderia seguir com B por C5, deixando a torre, dama por A1, cavalo por E4, bispo por E4, dama por E4, bispo por C5, e aqui seriam as brancas que teriam sacrificado aí a qualidade, né, a troca, mas poderia seguir com bispo D3, ataques de checkmate, G6, bispo por H6, atacando a torre e atacando a dama, com vantagem aqui para as brancas, tá? Então realmente cavalo D2 foi o problema aqui do Dale Ruth, e aí o Bobby Fischer não perdoou esse erro, veio aí com cavalo D3, dama por E4, deixando a torre, cavalo por E1, aqui D6, bispo por D6, dama por A8, bispo B7. Bonita a continuação aqui do Fischer, né? E aí acabou, foi questão aí de mais 2 ou 3 lances pro Dale Ruth abandonar aí a partida, depois de bispo B4 abandonou. Legal demais, o menino Bobby Fischer castigando aqui Dale Ruth, a gente viu ali um momento ou outro, Bobby Fischer acabou dando a oportunidade, Dale Ruth não soube aproveitar, Bobby Fischer criou complicações, foi mais agressivo e garantiu aí a vitória. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! No tabuleiro de xadrez,